Então, bom dia a todos vocês. Nossa primeira aula de História na quarta semana do mês de agosto. Hoje temos a grande alegria, né, além de todos vocês que já participam semanalmente, contar aqui mais uma vez com a participação do nosso querido Oliver, parecendo um ator de Hollywood aí nessa foto. E para surpresa nossa, o grande Bom Theo dia, Rocha. Bom dia. E o Anderson chegando aí, marcando presença. Então, iniciar fazendo a correção da atividade que foi passada para casa na última terça-feira, semana passada, letra A e B do segundo da página 5 de atividades. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Não diminui mais não, está no tamanho máximo. Para que o Império Brasileiro fosse efetivamente consolidado, então vamos entender bem o que é que a gente está lendo, né, minha gente? Tarde do dia 7 de setembro do ano de 1822, às margens do Rio Ipiranga. Como é que diz lá o começo do hino nacional? Que agora deu um branco na cabeça. Ouviram do Ipiranga as margens calmas. O professor Equilíbrio. Oi? Equilíbrio. Tu fala e desliga não, cara, o microfone. Espera a resposta aí. Estamos na correção, Anderson. Qual foi a atividade que foi passada para casa? Qual foi a atividade que foi passada para casa? Tá. Sim, então perguntávamos, que diz aí a segunda pergunta, ó. Para que o Império Brasileiro fosse efetivamente consolidado, o Império Brasileiro efetivamente, de certeza, consolidado, firmado. Então, lá por volta das 4 horas da tarde, do dia 7 de setembro de 1822, ouviram as margens calmas, plácidas do rio Ipiranga, o brado de um povo heróico, retumbante. Ouviu-se o grito, independência ou morte, que não foi de um povo, foi só do imperador, né? Só do príncipe Dom Pedro, que agora passa a ser imperador. Então, a partir daquele grito, estava efetivamente consolidado, criado o Brasil, foi assim? Sim ou não? Sim, não. Sim ou não? Não. Não, pois precisaria de reconhecimento do Brasil aos demais estados, aos demais países. A gente viu isso na aula passada, né? O Neto está confirmando aqui no chat que também não. Tá certo. Não foi somente o grito de independência que consolidou, que efetivou, que criou definitivamente o Brasil. Precisava alguns passos aí para consolidar, para firmar essa independência, essa separação, né? Dom Pedro teve que priorizar ações, é isso? Priorizar? É. Ações voltadas à construção do país. Então, ali foi dado o grito de separação, mas precisava alguns passos para criar esse novo país. Aí ele pede que a gente explique duas dessas ações. Primeiro, para o reconhecimento internacional, era necessário o quê? O que é que vocês botaram aí na letra do segundo? Do reconhecimento internacional precisaria reconhecimento do Brasil como país entre os demais países. Isso, que os outros países vissem o Brasil não mais como um território de Portugal, uma colônia, mas que olhando para o Brasil, vissem agora o Brasil como um país de fato, né? Precisava que os outros países reconhecessem o Brasil como país. Senão, só na cabeça de Dom Pedro e dos brasileiros seria um país, né? Se os países não reconhecessem. Amordaça a boca desses cachorros aí, Guilherme. Na tua casa estão latindo, é na casa de Anderson. Está lá com o cachorro aí. Letra B. A posse do território. O que era isso? Que Dom Pedro tinha esse desafio. O que era isso? Foi o que vocês botaram aí. O que, professor? Qual? Letra B do segundo. Posse do território. Essa aí eu não fiz. É a B. Vamos fazer agora, né? O que a gente pode colocar aí? Dom Pedro precisava garantir a unidade dos vários territórios. Podemos colocar assim. Nós temos pelo menos 5 regiões atuais, não é isso? Ou não? Cadê vocês? Theo, Agda, Bia está por aqui. Tá. Rony. Quais são as regiões que nós temos? Oliveira e os demais? Região norte, sul, leste, Temos o norte, o sul
Não, Nordeste. aí não é os pontos cardeais, não. As Não, regiões região norte, norte, sul, sul, região nordeste, que é aqui do Brasil que a gente norte, está. sul, nordeste. Que mais? Faltam Tem o duas. sudeste Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E ali no meio, e centro. centro-oeste. Isso. Então precisava garantir a unidade para que nenhuma dessa região, lembra da Revolução Pernambucana de 1817, quando o Brasil ainda era colônia, lembra? Sim ou não? Aham, aham. O que foi a Revolução Pernambucana de 1817, Ronieri e os demais? A revolução que Pernambuco fez contra a capital Sim, que queriam o para quê? O que era ser, que os para pernambucanos queriam? ser independente financeiramente, é Também como politicamente, né? e politicamente, e como prejuízo por essa revolta se separou e Perdeu formou Alagoas, né? Alagoas. Isso, muito bem, Guilherme. Então, havia focos de oposição. Muito bem, Ronieri está confirmando aqui no chat. Havia regiões que queriam ser independentes. Não queriam nem pertencer a Portugal, nem pertencer ao Brasil. Ser um país dentro do Brasil, mais ou menos isso. E aí, nessa posse do território, Dom Pedro precisava garantir a unidade do Brasil. É o que a gente pode colocar nessa letra B, talvez vocês tenham dito aí com outras Precisaria palavras. unir todas as regiões do Brasil. E isso num só país, não permitir divisões, né? Como aconteceu com os nossos vizinhos espanhóis. O território que era da Espanha se dividiu em pequenos países, pequenas repúblicas. Para não acontecer isso no Brasil, Dom Pedro tinha o desafio de manter essa unidade aí. Algum comentário? Podemos seguir adiante. Na Vamos aula continuar. passada, nós vimos essas mulherzinhas aqui da página 5, né, do livro didático. A freira, cadê o nome dela? Eu só me fez ler duas, Joana mas Angélica, eu já não sei ler, eu só me faz ler duas. Maria Quitéria e a Filipa de Oliveira. Mulheres que contribuíram na luta pela independência, já que não foi somente o grito de independência que tornou de fato o Brasil independente. Precisava conquistar e garantir essa independência. Não esqueçam disso. E aí vamos ver o reconhecimento da independência. Além de rebeliões internas, tinha esse grande desafio. O primeiro país que vai reconhecer o Brasil como país são os Estados Unidos, 2 anos após a declaração de independência, o grito de independência, né? Alguém lê essa janelinha verde aí? Aí, o O apoio apoio. dos Estados Unidos à independência do Brasil se baseava na doutrina Monroe, apresentada pelo presidente estadunidense James Monroe em 1823. Ela definia a não intervenção dos europeus no continente americano, o que significava, entre outros aspectos, o fim do colonialismo no continente. Então, o que o Guilherme leu aí, traduzindo para nós, é que já havia lá nos Estados Unidos, que se tornou país, a gente já estudou, hein? Não pode esquecer isso. A gente já estudou a independência das 13 colônias que formaram os Estados Unidos da América. Se eu não me engano, foi lá no livro 1. Acho que foi no 2. Isso. Sei que em 1776 já havia aí os Estados Unidos da América, que se tornaram independentes da Inglaterra no ano de 1776. Foi o primeiro país a surgir aqui na América. Em 1776, os Estados Unidos já eram um país. E já divulgava essa ideia, essa doutrina que o Guilherme deu, da não intervenção da Europa na América. Ou seja, um continente totalmente livre da interferência, da intromissão dos europeus. Então, é claro que eles apoiaram também o Brasil e reconheceram o Brasil como país nessa luta de separação de Portugal. Chegando aqui a Débora diz lá o início da página 6. Foi demais, deixa eu voltar aqui. Para os países europeus, após o reconhecimento de Portugal, ou seja, só poderia ser reconhecido o Brasil após Portugal declarar definitivamente essa separação. O que Portugal custava fazer, né? Se negava. Diante desse impasse, após inúmeras negociações, Portugal só aceitou, o próprio pai do Dom Pedro, Dom João VI, rei de Portugal, só aceitou reconhecer
mediante o pagamento de uma indenização, não é assim não. A gente investiu no Brasil e agora estamos perdendo uma região maior do que o próprio Reino de Portugal, inúmeras vezes maior. Então a gente quer alguma indenização, algum preço a ser pago, preço literalmente em dinheiro, né? E quem vai resolver esse impasse e emprestar esse dinheiro é a Inglaterra. Se propôs, diz o segundo parágrafo, a emprestar esse valor se o Brasil tomasse medidas. Agora vamos prestar bem atenção aqui nesse segundo parágrafo, gente. Acorda aí. A Inglaterra se propôs a emprestar o dinheiro da indenização da independência, que seria paga a Portugal, se o Brasil decidisse tomar medidas para acabar com a escravidão. Dom Pedro aceita, de modo que, em agosto de 1825, portanto, 3 anos depois do grito de independência, é que Portugal reconhece definitivamente a separação. A pergunta é, Theo, Guilherme, o Anderson, Débora que chegou agora, Oliver, Águida, Beatriz, Ronieri. A Inglaterra estava com pena, com peninha dos escravos, por isso que exigiu, a gente só empresta o dinheiro a vocês, Dom Pedro, a gente só empresta o dinheiro da indenização para vocês pagarem a Portugal se vocês acabarem com a escravidão. É porque ela estava com peninha dos escravos? Eu acho que foi para ter uma imagem melhor diante de os escravizados. Quem mais acha alguma coisa? Hein, o Anderson, Theo, Águida, Bia, Rony, Oliver. Bia está Assim, eu acho concordando que eu aqui com o queria Guilherme. fazer um papel melhor, né? Tipo, fingir que era melhor, libertando os escravos. Como é o que era melhor? Quê? O que era melhor Travou que aqui. dissesse? Em o Anderson. O Anderson cochilasse. O Anderson fala e desliga o microfone. Aí a gente fica sem o retorno dele. Oi, Sim. oi. Se dissesse o quê? Quando eu ligo o microfone, sua voz congela, professor. Do nada Fala aí. congelou o senhor. Fala aí, que a gente está escutando. Não entendi nada. Congelou. Fala que escutamos aqui. Tu disse o quê? Que toda vez que eu ligo o microfone, parece que a voz do senhor congela. Não, a respeito dessa medida da Inglaterra. Por que a Inglaterra só se propôs a emprestar esse dinheiro se os portugueses acabassem com a escravidão? Em nada. Eu vou deixar essa pesquisa para casa, então. Professor, mas não é aquela que eu falei, não? Quase Quanto é mais isso. melhor diante dos escravos? Quase Quando isso. forem libertados, voltar para lá? Quase Ir isso. para lá? Quase isso. O Meio Anderson? ponto, pelo menos. Senhor, tô aqui. Qual seria a tua opinião aí? Eu acho que foi para melhorar a imagem deles mesmo. Você confirmou aqui, deu joinha com o Guilherme. A gente está esperando a opinião do Anderson. Débora, Felipe, Águida, Theo, congelando do nada. Rony. Digam alguma coisa aí, pelo menos que não sabe, que não faz nem ideia. A sua Ô, voz Anderson, do fala nada pelo congela, o senhor chat. fica mudo. Só é no teu aí, fica Anderson, mudo, que eu acho do que o nada. restante está escutando direitinho. Ô, Anderson, fala pelo chat o que tu quer falar sobre essa questão. Melhor, para todo mundo entender. E para tu mesmo se entender. Olha, Ronieri disse aqui uma coisa interessante. Eles queriam algo em troca, não só emprestar. Eles queriam algo em troca. Tinha um interesse aí sim por trás. Veja, eu vou fazer com vocês, com o 8º ano, como eu fiz com o 9º ano. Deixar de fazer aula pelo Zoom, porque vocês não participam. Só quem participa é Guilherme e o Anderson. Um ou outro pelo Obrigado. chat. Aí fica difícil. A gente deixa de gravar pelo Zoom com outra turma que participa, como é o caso do 6º e 7º ano. A participação é bem mais proveitosa.
priorizo vocês, porque é um assunto também interessante, que diz respeito ao nosso país, mas vocês deixam o professor falando só. Aí eu vou terminar, fazer como fiz com o nono ano, só mandar o vídeo aula gravado, que aí vocês assistem, não tem interação, eu não fico aqui cobrando pergunta de vocês, Não, você professor, assim é responde e manda a melhor. pergunta. Pelo Zé melhor, eu acho. Havia o interesse, gente. Nós estamos aqui em que século? 1825. Que século é esse? Século 17? 19, né? Ah, é 19, 19. 19. A gente já estudou, agora sim, sem dúvida nenhuma, no livro primeiro, Revolução Industrial. Onde é que inicia a Revolução Industrial? Quem lembra? Onde é que começa a Revolução Industrial? Espera aí que eu tô pegando o filme para ver. 1800 e... Não, onde é que acontece? Mil... Que país? Ah, na Inglaterra. Na Inglaterra. A Revolução Industrial acontece na Isso aí eu Inglaterra. lembro. O que seria, Guilherme, a Em Revolução Portugal. Industrial? Em Portugal. É a chegada Inglaterra, das claro. máquinas. A invenção das máquinas, que vão substituir o Não, trabalho. a chegada das máquinas foi a Revolução Gloriosa. Não, cara. A Revolução chegada das máquinas foi a Revolução Gloriosa. Não, Foi... Revolução Gloriosa foi aquela lá depois da Revolução Puritana de Oliver Cromwell na Inglaterra. Foi uma revolução política no século XVII, ano 1600, 100 anos depois, na Inglaterra, também pelas mudanças da Revolução Gloriosa e Puritana de Oliver Cromwell, vai acontecer a Revolução Industrial. Rony, se tu fica digitando aqui no chat, aí eu fico me perdendo, porque toda vez eu tenho que abrir aqui para ver o que é que tu tá digitando. Liga o microfone aí pelo menos, cara. Já que tu quer ligar a câmera, pelo menos interage aqui com a gente, facilita. Vamos tentar organizar aqui o raciocínio, né? Porque um fala, aí o outro digita e o professor se perde. Então, a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, lá por volta dos anos 1700, século XVIII, e foi a chegada das máquinas, em substituição ao trabalho humano. Então, as máquinas produzem mais ou menos do que o trabalho artesanal? O trabalho artesanal vem com maior qualidade, mas o da máquina vem maior quantidade. Maior quantidade. Pode deixar ligado aí, Gui. Se produz em maior quantidade, as vendas aumentam ou diminuem? Aumenta porque tem maior número de produtos. Aumenta. Isso. Deixa eu ver aqui se eu pego uma página em branco aqui. Acredito que dá para riscar na tela agora. Um texto. Pronto. Então vamos lá. Aumento da produção. Todo mundo vê aí na tela? Uhum. Pronto. Vai trazer o quê? Abaixo do aumento da produção, nós temos o quê? Aumento das vendas. Aumento das vendas. Muito bem. Com o aumento das vendas vem o quê? Se vende mais, vai ter mais ou menos dinheiro? Mais Vai ter lucro. mais dinheiro, mas com o produto com um valor desvalorizado. Pronto. Agora vamos aqui entrar numa questão, uma perguntinha. Escravo recebe salário para comprar produto dos ingleses? Não. Não. Quem é que Não. recebe salário? Não, eles recebem salário para brancos. pagar os impostos, eu Trabalhador, acho. pode ser um branco, pode ser um indígena assalariado, que não é tão fácil de encontrar, mas havia. Mas, em geral, um branco ou um mestiço, né? Era o mais rico. Um trabalhador assalariado, né? Olha aqui o símbolo do dinheiro. É esse que trabalha semanalmente, que recebe por diária, por semana. Qual era o símbolo do dinheiro naquela época? Qual era o Como? símbolo do dinheiro? Oi? O símbolo do dinheiro. Aí vai depender muito da moeda, né, Anderson? Tu fala e desliga o microfone, aí a gente fica perdido aqui, esperando teu retorno. É porque trava quando eu ligo o microfone. Você quer não? Então é só Sim, mas aí ligar o tu fala e microfone. espera responder, confirmar, porque tu e desliga, aí a gente fica sem saber o que tu dissesse. Então, veja, preste Beleza. atenção nesse esquema aí que a gente tentou colocar na tela. Gente. Ó, a Revolução Industrial, lá no século XVIII, né? Vamos até aqui dar um... Estamos fazendo aqui um esquema mental para tentar relembrar assuntos passados e ligar com esse assunto aqui. Revolução Industrial, século XVIII. Então, portanto,
por volta dos anos 1700, 700. na Inglaterra. E só não pode esquecer, cadê aqui, que aconteceu lá na Inglaterra. Isso aqui a gente vai fazer a gente entender por que a Inglaterra queria o fim da escravidão. Então, a Inglaterra começa a produzir cada vez mais. Ô, professor, Sim, com o fim da escravidão, os escravos iam começar a trabalhar para ganhar dinheiro. Aí aí nós ganhando ia chegamos na comprar, questão. e a Inglaterra ia lucrar em cima dos escravos. Nós chegamos aí no X da questão. Então, não era... Guilherme pegou aí o cerne, a raiz, o X da questão. Não é porque a Inglaterra estivesse com peninha dos escravos naquela condição de trabalho sem ganhar nada, de sofrimento, trabalho árduo, cansativo, à base de chicotadas, passando fome e sofrimento. Não é que ela estivesse com peninha disso. É porque ela queria que, com o fim da escravidão, do trabalho escravo, os donos, os proprietários, os patrões contratassem, ao invés de comprar um escravo e pagar um dinheiro por ele, e não pagava mais nada, semanalmente ou mensalmente, contratasse no lugar para substituir os escravos, trabalhadores assalariados, empregados, que pudessem ter salário e, com esse salário, comprar os diversos produtos ingleses que estavam aqui disseminados. Não esqueçamos que uma das primeiras medidas do rei Dom João VI, quando chega aqui ao Brasil, é abrir os portos para os produtos ingleses e as outras nações amigas que viriam. Então, muito produto estava sendo vendido. Escravo não comprava porque não tinha salário. Se a gente forçasse os grandes proprietários brasileiros a acabar com a escravidão, eles iriam ser obrigados a pagar mão de obra, a pagar trabalhador no lugar do escravo. Esse trabalhador assalariado iria ter o seu salário, iria ser mais um consumidor no mercado inglês. Ia ser mais um consumidor no mercado. Alguém com possibilidade de compra, com poder aquisitivo. Então, Guilherme disse bem, não era peninha, mas era interessado que tivesse cada vez mais trabalhadores assalariados para comprar os produtos ingleses. Deu para entender agora? Aham. Mais ou Deu. menos. Muito bem. Agora sim, vocês aí, Bia e os demais que participaram aí, me deram um respirar de alma, um alívio. Tomar medidas que acabassem com a escravidão. Vamos ver mais essa partezinha da Constituição para a gente terminar, né? Temos ainda 5 minutos até as 10 horas. A próxima aula de vocês não sei quem é, mas vamos lá. Eu acho que vai ser pelo YouTube. Ok. Eu Então vê acho que aí, não vai ter Guilherme. mais não. Já dissemos. Primeiro desafio comentamos, é que os outros países reconhecessem a independência do Brasil. Primeiro país, os Estados Unidos, e a Inglaterra, que forneceu empréstimos para pagar essa indenização a Portugal. Um segundo desafio era dar ao Brasil uma Constituição, ou seja, uma lei. Todo país precisa de uma lei que precisa ser obedecida, ou que deve ser obedecida. Essa lei que serve para todos é chamada de Constituição. Então precisava dar essa Constituição, essa lei, uma lei própria para o Brasil. E aí são convocados 100 senadores, que vão formar a chamada Assembleia Constituinte. A Assembleia não é outra coisa, senão reunião de pessoas constituintes. Por quê? Porque essa reunião desses 100 senadores vão ter esse objetivo de elaborarem uma lei, uma Constituição para o Brasil. Diz lá, Gui. A Assembleia Constituinte é como se fosse a Câmara, né? Hoje. Agora é um grupo restrito, menor, uma quantidade menor de pessoas, que tem essa única finalidade, de elaborar uma Constituição. Quando eles terminam aquele trabalho, a Assembleia é dissolvida. E aí diz aí o próximo parágrafo, se a gente tivesse mais tempo, eu ia pedir para algum de vocês ler, mas estamos nos 5 últimos minutos. Diz assim: Dom Pedro havia jurado obedecer a essa lei, a essa Constituição. Lembre, a Constituição é a lei maior de um país que todo mundo deve obedecer, desde o governante até o morador de rua. Se ele jurou obedecer, se ela fosse digna dele e do Brasil. Entretanto, o projeto apresentado por esses 100 senadores tinha características muito liberais, como o predomínio do poder legislativo. Você sabe que são pelo menos 3 poderes, né? O legislativo, que cria as leis, Jurídico. judiciário, jurídico, que julga, e o executivo, aquele que governa.
Só que essa Constituição que os senadores apresentaram, ela dava mais poder aos legisladores do que ao próprio poder executivo, que no caso era o imperador, né, Pedro I. E dava também autonomia às regiões, às províncias, o que era um medo no coração e na cabeça do Dom Pedro, porque se desse autonomia, se desse liberdade, elas poderiam E se se separar. revoltar. E isso, Guilherme. E aí o que é que acontece? A Assembleia Constituinte, vocês veem na tela, não tem essa legenda no livro de vocês, mas tem aqui no livro do professor. A Assembleia Constituinte era formada por homens que representavam os senhores de escravizados e de terras do Brasil, e tinham por objetivo elaborar leis que regulariam o novo país. As mulheres e os homens brancos de baixa renda, mesmo branco que fosse pobre e escravizados, não tinham direito de participar, nem sequer de votar. E nessa imagem nós vemos aí a belíssima cena do imperador compondo o hino da independência. Eu vou projetar aqui para vocês o hino da independência. Ah, cidade. Não devia terminar essa aula cantando o hino. Então dizia o hino da independência: já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Ele está falando para os brasileiros, né? Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, vai para longe, o temor serviu, esse temor, esse medo de servir a Portugal, vá para longe. Ou ficar a pátria livre, ou morrer. No Brasil. Olha a coragem aí, o Anderson e os demais. Ou a gente deixa o Brasil livre, ou se for preciso, a gente morre por esse ideal. Os grilhões, as prisões, as correntes que nos prendiam, que nos forjavam, da perfídia, está insultando Portugal, perfídia astuto ardil. Houve uma mão mais poderosa do que essa perfídia. Zombou deles o Brasil. Brasil. Para os brasileiros, não tem mais, não tenham medo dessas ímpias falanges, ou seja, dos soldados portugueses, que apresentam face hostil, face de raiva. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vão defender com o corpo de vocês com a luta. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns ao brasileiro, já com garbo varonil. Do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo, do planeta Terra, no meio das nações, agora tem uma nova nação, resplandece a nação do Brasil. E os Estados Unidos vão ser criados quando? Já Eu foram poderia criados responder, já antes do foram criados Brasil. em 1776, cara, preste atenção aí. Sobre o Bem hino antes do Brasil. Sobre o hino da independência, composto por Dom Pedro I, nessa cena aí da página 6, eu vou estar lançando lá no Classroom e mandando no grupo umas perguntinhas para vocês responderem no caderno e mandar a foto no Classroom, ok? Ok. Terminamos por hoje. Beleza. Bom Tchau. resto de terça-feira. Aliás, de Terça-feira já é segunda. segunda-feira. Segunda. Era pra ser sábado. E eu espero lá no Classroom as questões que eu irei lançar ainda sobre o hino da independência. Não Tchau. deixe Não, professor, de precisa mandar não. no Classroom ou Precisa sim. no grupo do Zap. Tchau. Tchau. Bom restante de